Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 10. Capítulo 11, Cortando Laços. Na manhã seguinte, Lívia e Noelle dirigiram-se ao quarto de Leon. Elas não conseguiram encontrar Angie em lugar algum, e além disso, queriam saber o que havia acontecido entre ela e Leon. As sombras escuras pairavam no rosto de Lívia enquanto ela e Noelle caminhavam pelo corredor do navio. Deprimida, ela disse: "Parece que eles não conseguiram consertar o relacionamento depois de tudo." A expressão de Noelle estava igualmente sombria, angustiada pelo vínculo quebrado entre Angie e Leon. Mas falar sobre isso só as deixaria mais deprimidas, então ela se forçou a ser animada. Bem, não é como se eles estivessem se separando porque se odeiam. É apenas que eles têm seus próprios deveres e coisas assim. Lívia cerrou os punhos. "Acho que você está certa." Angie e Leon haviam conseguido limpar o ar até certo ponto, mas isso não havia realmente consertado nada. Quando as garotas chegaram à porta de Leon, bateram hesitantes. "Senhor." "Leon." Lívia arriscou. "Você está acordado?" Quando não houve resposta, Noelle bateu mais forte. "Acorde." "Falando sério, não conseguimos encontrar a senhorita Angélica em lugar nenhum." "Claire não está ajudando, ela continua dizendo que está tudo bem. Você pode chamá-la para nós?" A porta subitamente se abriu. A voz alta de Noelle havia feito o truque. No entanto, do outro lado, ela e Lívia foram recebidas por uma visão inesperada. Angie estava lá com os cabelos soltos. Suas bochechas estavam vermelhas e ela tinha dificuldade em encontrar os olhos delas. "Peço desculpas por preocupar vocês duas", disse ela. O sorriso de Lívia se estreitou, mas ela ficou aliviada ao ver Angie segura e bem. "Ainda bem." "Angie, ontem." "Espere. Deixe-me dizer algo primeiro." A expressão de Angie ficou sombria enquanto ela olhava para elas duas. Lívia e Noelle fecharam a boca e esperaram. Angie soltou um pequeno suspiro. "Decidi ficar com Leon. Mas, em troca, estou cortando os laços com minha casa." Dois gritos surpresos ecoaram pelos corredores do navio. Angie passou pela propriedade de sua família na capital na manhã seguinte. Seu pai estava sentado à sua frente, de mau humor, olhando furiosamente para a filha. "Nunca imaginei que minha querida filhinha ousaria morder a mão que a alimenta." Angie ficou em pé. "Pai, você me forçou a essa posição. Eu não pensei que você sequer imaginaria se virar contra seu próprio sangue. Suponho que isso signifique que você falhou em persuadir o Duque Bartyford a se juntar à nossa causa. Parece que seus encantos femininos não foram páreo para os de sua majestade." Angie deu a ele um sorriso fino. "Leon deixou bem claro que nunca se casaria com a princesa Erika. Além disso, ele jurou que faria o que fosse preciso para me manter ao seu lado, mesmo enfrentando a ira da casa Redgrave." A expressão de Vince se contorceu. Mesmo que tudo isso fosse verdade, ele não conseguia aceitar a decisão de sua filha de se dizer dar. E qual é o significado disso? Leon acha que seria muito problemático se o reino desmoronasse. Parece que ele não entende as apostas. Se este reino não cair de joelhos quando merece, só cairá em um declínio ainda mais humilhante enquanto luta para sobreviver. O fim de Oxford estava próximo. Era um exercício de futilidade prolongar sua existência mesmo que fosse apenas um dia a mais. Angie assentiu. "Eu concordo com você." "Então, por que você não o convenceu disso? Se ele está tão apegado a você, como você afirma, isso deveria ser fácil." Verdade. Angie estava certa de que seria uma tarefa simples convencer Leon de seu ponto de vista. Na verdade, se Angie apenas pedisse sua ajuda, Leon provavelmente abraçaria a causa dos Redgraves. Mas eu não quis fazer isso. Angie. Vince repreendeu com firmeza. "O que eu quero é que Leon seja feliz." Os punhos de Vince martelaram sua mesa,
Você realmente pretende trair a casa Redgrave? Sua própria família? Em resumo, ela estava dizendo a ele que agora eram inimigos. Os olhos de Angie se desviaram para um lado e depois para o outro, como se hesitasse, mas sua determinação era firme. Não vou me fazer de desculpas. Agradeço por tudo que fez por mim, pai. E desejo tudo de melhor para você. Você perdeu o direito de me desejar qualquer coisa. A partir de hoje, você e eu não somos mais pai e filha. Agora saia da minha casa. Peço desculpas. Angie virou as costas para Vince e começou a se dirigir para a porta, apenas para hesitar antes de alcançá-la e olhar por cima do ombro. Vince a encarou com um olhar hostil, como se quisesse empurrá-la para fora da porta ele mesmo. Angie tirou uma fotografia do bolso. Vince provavelmente não conseguiu ver a partir dessa distância, então ela descreveu o que estava na foto. Tenho mais uma coisa para te dizer. Leon e eu entramos em uma masmorra e recuperamos o tesouro lá dentro. Vince quase pulou da cadeira. Ele mal se conteve, pairando de maneira desajeitada sobre a poltrona. O que você disse? Como pai nobre, ele não poderia perdoar a filha por suas ações hoje. No entanto, ouvir que sua filhinha havia alcançado uma conquista tão incrível acelerou seus batimentos cardíacos. Como pai e aventureiro, ele queria celebrar o feito dela. Essa revelação também reacendeu seu próprio desejo por aventura. Sua filha havia conseguido fazer algo que ele nunca fez. Vince ansiava por parabenizá-la, mesmo que estivesse igualmente invejoso por ela ter experimentado o que ele não tinha. No entanto, ele já havia renunciado a ela. Desesperado como estava para arrancar mais detalhes, ele não podia mostrar abertamente seu interesse. Angie percebeu tudo isso em sua expressão, por isso acrescentou educadamente: a masmorra estava localizada sob uma ruína chamada Fortaleza das Mãos Douradas. Já pegamos todo o tesouro de dentro, mas estamos montando uma equipe de investigação. Ouvi dizer que um esforço concentrado para estudar o local começará em algum momento nos próximos anos. Embora o grupo de Angie já tivesse pegado tudo o que podia da fortaleza, era possível que eles tivessem perdido coisas. Outros aventureiros, sem dúvida, logo se dirigiriam ao local, esperando pegar trinquetes esquecidos. Vince mal conseguia esconder seu próprio entusiasmo para fazer o mesmo, mas se forçou a desviar o olhar e se acomodar na cadeira. E então? E daí? Ele exigiu, com os braços cruzados. Você não significa mais nada para mim agora. Saia da minha casa e seja rápido com isso. Eu com certeza vou fazer isso. Obrigado novamente, pai, por tudo. Angie abaixou a cabeça, a tristeza pesando em sua voz. A porta se fechou atrás dela, e o som de seus passos desapareceu antes de sumir completamente. Sozinho em seu escritório, Vince suspirou profundamente. Tola garota. Você sabe que deveria ter me contado sobre a história da masmorra primeiro. Isso é uma vingança sua. A expressão de Vince caiu. Ele realmente queria ouvir mais sobre a aventura dela. Ele olhou para o teto. Um sorriso lentamente apareceu em seus lábios. Ah, mas ela tinha um bom olhar nos olhos. Embora os laços entre eles tivessem sido irreparavelmente cortados, Vince não pôde deixar de ficar satisfeito ao ver o quanto sua filha havia amadurecido. Ering e eu nos encontramos no telhado da academia para discutir planos futuros. Mas, por algum motivo, o assunto sempre voltava para a Fortaleza das Mãos Douradas. Ering passou a maior parte do nosso tempo juntos elogiando Mia. Escute só, ele disse. Mia pode ter identificado uma nova espécie de planta. Eu adoraria que ela desse o nome dela, se estiver tudo bem para você, afinal, foi a descoberta dela. O que você acha? Quantas horas você planeja falar sobre Mia? Eu mal arranhei a superfície de nossas histórias de viagem. Ering inclinou a cabeça para o lado. Ele realmente não conseguia ver meu problema com isso. A palavra superprotetor provavelmente foi inventada só para ele. Suspirei.
Isso parecia dar a Ering um pouco de culpa por sua ação. De qualquer forma, como estão as coisas do seu lado? O que você quer dizer? Ouvi dizer que a filha do Duque renunciou à família para ficar com você. Isso me pareceu uma reviravolta súbita, considerando que ela estava apenas discutindo a separação de você. Pensei em te perguntar como você conseguiu isso. Para referência futura, quero dizer. Estalei a língua. Então isso é pura curiosidade, né? Não havia sentido em esconder a verdade. Embora eu imaginasse que deixaria de fora a parte em que me humilhei completamente. Não havia necessidade de me submeter a essa vergonha uma segunda vez. Tudo o que fiz foi dizer a Angie que eu precisava dela. Isso é tudo. O que mais poderia ter sido? Ering balançou a cabeça. Eu só. Se isso fosse tudo o que fosse necessário, você não acha que poderia ter evitado o problema se tivesse dito isso mais cedo? Acho que ele me pegou nessa. Ele também meio que me encurralou. Eu tinha que inventar alguma forma de explicar minha falha em fazer isso. Bem, acho que se resume à diferença de valores, né? Eu disse de sopetão. Não tinha pensado muito nisso, mas Ering parecia comprar. Sua expressão ficou séria enquanto ele ficava pensativo. Verdade, isso é um obstáculo significativo para nós. Com certeza, eu disse bocejando. Ering recostou-se na grade do telhado e olhou para o céu. Finalmente, ele trouxe à tona a verdadeira razão pela qual decidimos nos encontrar. Acho que está na hora de eu entrar em contato com a última interesse amoroso. Você quer dizer Robinson? Você ainda não está muito impressionado com todos os interesses amorosos, no entanto. Só porque eu me recuso a confiar a vida de Mia a alguém menos digno dela. Sim. Exatamente. Esse é todo o problema. Além de seu superprotecionismo, Ering era muito exigente quando se tratava do parceiro potencial de Mia. Não que eu pudesse culpá-lo, ele vinha com um currículo bastante impressionante para medir os outros. Ele era aparentemente um cavaleiro muito popular no Império. Embora ele não fosse nobre, o Império era uma meritocracia onde Ering seria perfeitamente capaz de conquistar um título nobre para si mesmo. Eu não tinha perguntado sobre suas finanças, mas imaginei que ele tinha economias suficientes. Ele não parecia ser do tipo que economizava em tudo. Eu havia ficado surpreso ao descobrir que sempre que ele usava seu dinheiro, era quase sempre por algo relacionado a Mia. O rosto de Ering caiu quando ele se virou para mim. Para dizer a verdade, recentemente concluí que posso ter sido um pouco crítico demais. Um pouco. Você acha que é só um pouco? É por isso que eu gostaria que você me ajudasse a julgá-los de forma mais justa. Que uso eu teria nessa arena específica? Eu estava perplexo. Que escolha eu tenho? Disse Ering. A quem mais eu poderia recorrer para esse favor? Sua irmã, quero dizer, a senhorita Marie, parece ter um gosto bastante terrível. Uau! Mas não posso discordar desse ponto. Dado os perdedores totais com os quais Marie se cercou, teria sido estranho para Ering dizer que confiava em seu julgamento. Seja nesta vida ou na anterior, Marie sempre teve o hábito de encontrar os caras mais inúteis. Eu não estou particularmente confiante em meu gosto também, eu disse. A coisa mais importante seria se Mia e Robinson podem se dar bem, certo? Acredite em mim, nada de bom pode vir de tentar forçar as pessoas a ficarem juntas. Meu tempo na República de Alzer, e todo o drama com Loki, deixou claro que um relacionamento bem-sucedido precisava de química real. Felizmente, Ering parecia concordar. Claro, eu não discordo. Os sentimentos vêm primeiro. Mas também devemos garantir que ele seja capaz de protegê-la. Se nada mais, estou pensando em treiná-lo até que eu esteja satisfeito de que ele possa desempenhar adequadamente o papel. O que você acha? Eu olhei para Ering incrédulo. O que? Você quer transformar isso em um simulador de treinamento para nobres? Se ele for inadequado desde o início,
Que escolha tem o senão moldá-lo para ser um homem adequado? Esse cara está realmente dizendo que se o interesse amoroso não atender aos seus padrões, ele vai treiná-lo até que atenda. Ele se ouve? O que o faz ir tão longe por ela? Você não acha que seu amor por Mia é um pouco intenso? De jeito nenhum. Meus sentimentos por ela são perfeitamente normais. Tive dificuldade em tentar convencer Ering a mudar de ideia. E ele me fez pensar, e se ele pudesse treinar meus perdedores para serem melhores? Eu estava quase pensando em entregá-los a ele para esse treinamento de nobres. Ethan Robinson havia nascido no mundo com uma colher de prata na boca. Ele era filho de um conde proeminente e possuía talento tanto para a espada quanto para as artes mágicas. Combate físico não era sua única habilidade, até suas habilidades literárias eram exemplares. Sem ter aparentemente nenhum defeito, ele havia sido aclamado como um gênio desde tenra idade. O irmão mais velho de Ethan não poderia ter sido mais diferente. Ele não tinha nenhum talento e era completamente estúpido e covarde. Ele tinha terrível inveja de Ethan. Sentindo que sua posição como herdeiro inevitavelmente seria ameaçada, ele chegou ao ponto de planejar o assassinato de Ethan. Mas como se viu, ele não conseguiu fazer isso direito. O plano todo era infantil demais para sequer ser chamado de um plano de assassinato. Independentemente disso, seus pais o deserdaram por isso. Ethan não tinha muitos detalhes sobre o que havia acontecido depois disso. A história de cobertura era que seu irmão havia sido enviado para viver com alguns parentes no campo distante ou algo assim. Mas ele estava realmente vivo. Ou estava morto. Seus pais, com medo de que seu irmão mais velho só trouxesse ruína para casa, ficaram mais do que felizes em aproveitar a oportunidade para elevar Ethan à posição de herdeiro oficial. Sim, em resumo, eu sou o homem perfeito, que tem tudo o que seu coração deseja. As palavras por si só eram arrogantes e condescendentes, mas Ethan as disse com uma voz levemente melancólica. Ao encontrar Erin no pátio interno da academia, ele se sentou ao lado dela e começou a contar toda essa história de seu passado completamente sem ser provocado. Para Erin, toda a história veio de lugar nenhum. Ela o olhou completamente perplexa. Ah, é mesmo. Parece que você teve um tempo terrivelmente difícil. Uma pequena e adorável caixa de almoço caseira estava espalhada em seu colo. Ela estava comendo sozinha até que Ethan a interrompeu convidando-se para sentar ao lado dela. Ele havia contado toda a sua história sem ser provocado. Ethan continuou lançando olhares furtivos para a caixa de almoço de Erin, então ela ofereceu a ele. Aqui. Oh, me perdoe. Sua comida simplesmente parecia tão deliciosa que eu não pude deixar de olhar. Meu verdadeiro desejo era contemplá-la em toda a sua beleza, minha senhora, mas parece que sua culinária me seduziu. Ethan pegou ansiosamente uma mordida da omelete oferecida. Depois de mastigar algumas vezes, ele engoliu e sorriu. Você será uma ótima esposa um dia, eu lhe asseguro. Aliás, eu sempre tenho um lugar vazio ao meu lado. Você é bem-vinda a qualquer momento para sentar ao meu lado. Enquanto falava, ele segurou as mãos dela. Foi então que Erin percebeu, esse cara está me paquerando. Estou incrivelmente lisonjeada com sua generosidade, mas, Erin hesitou. Ela queria rejeitá-lo da maneira mais educada possível. Nesse momento, outro homem se aproximou. O que você está fazendo? Era Jake, com raiva emanando dele em ondas. Surpreendida por sua súbita aparição e pelo veneno em sua voz, Erin retirou as mãos de Ethan. Príncipe Jake. Isso é, Jake observou sua tentativa atrapalhada de explicação antes de lançar um olhar furioso para Ethan. Você está incomodando ela. Saia daqui, Ethan. Como ambos eram calouros, Jake já estava familiarizado com Ethan. Da mesma forma, Ethan conhecia o jovem príncipe. Infelizmente, não se podia chamar seu relacionamento de bom de forma alguma. Ethan sorriu ousadamente para Jake. O que temos aqui? É Sua Alteza,
O príncipe que não conseguiu garantir o lugar de príncipe herdeiro. Pelo que ouvi, você não conseguiu convencer o Duque Bartyford a apoiar sua candidatura, Rum? Acho que ele escolheu o caído príncipe Julius em vez de você. A disposição de Iten em antagonizar abertamente o príncipe Jake falava volumes sobre a posição de sua própria casa na luta entre facções. Os Robinson claramente não estavam apoiando a reivindicação de Jake. No entanto, Jake não estava disposto a recuar. Fiquei impressionado quando você empurrou o seu irmão para fora do caminho para reivindicar sua herança, retrucou ele, mas parece que te dei muito mais crédito do que você merece. Você não é nada além de uma criança que cobiça o que os outros possuem. O sorriso de Iten permaneceu em seu rosto, mas o golpe em sua maturidade fez suas sobrancelhas se erguerem. Ele tentou parecer indiferente enquanto sua raiva fervia silenciosamente sob a superfície. A audácia de você dizer tais coisas. Diga, onde está o seu pequeno guarda-costas, Oscar? Ele não deveria estar cuidando de você. Mas eu não o vejo em lugar nenhum. O que poderia ser isso? A sutil implicação, que sem Oscar para ajudá-lo, Jake não passava de uma criança indefesa. Jake pressionou uma mão sobre a boca, com o rosto franzido. Oscar foi ver alguma garota. O homem parecia ser incapaz de perseguir qualquer coisa além de seus próprios músculos. Ele foi ver uma garota. Suponho que ele tenha conseguido amadurecer. Você faria bem em aprender com o exemplo dele. Apesar da queimação devastadora de Iten, a resposta de Jake foi bastante sem entusiasmo. Acho que você está certo. Erin, vamos embora. Jake empacotou a caixa de almoço de Erin para ela e segurou a mão dela, puxando-a para longe de Iten. Iten assistiu enquanto eles saíam. Ele não mostrou sinais exteriores de estar perturbado, mas seu olhar estava frio enquanto perfurava as costas de Jake. Vou deixar você ficar com ela por enquanto, Sua Alteza. Aproveite o tempo enquanto dura. Iten sabia exatamente o que aguardava Jake. O destino do príncipe de um reino a caminho da ruína não era muito difícil de imaginar. A simpatia era o que o levou a observar em silêncio enquanto Jake arrastava Erin para longe. Senhor Oscar. Senhorita Jaina. Oscar e Finley tinham saído juntos para um café próximo à academia. Jaina já estava esperando por eles lá. No momento em que viu Oscar, ela se iluminou com um grande sorriso. Ela nem parecia notar que Finley estava presente também. No entanto, para Finley, estava claro que Jaina estava representando. Sinto muito incomodá-lo, chamando você aqui do nada, Sr. Oscar, Jaina disse em um tom meloso. Finley olhou para sua irmã com uma expressão em branco, seus olhos vidrados. Infelizmente, Oscar estava completamente alheio à reação de Finley. Ele corou. Não, fiquei feliz com seu convite. Não tenho muita experiência sendo convidado por garotas, então meu coração disparou. Ah, Sr. Oscar, você é tão fofo. Os outros clientes do café assistiam ao casal babando com um sorriso ou se sentiam desconfortáveis sendo submetidos a todo aquele carinho público. Alguns, que não tinham um parceiro próprio, rangiam os dentes, amaldiçoando o mundo por sua injustiça. Finley, enquanto isso, pensava, por que eu? O que fiz para merecer um castigo tão cruel e incomum? Finley tinha se aproximado de Oscar primeiro, apenas para ele de alguma forma acabar em um relacionamento romântico com sua irmã. Era difícil entender como, ou por que, isso estava acontecendo. Ela simplesmente não conseguia parar de olhar para eles, embora eventualmente Jaina percebesse sua presença. Oh, Finley, você está aqui também. A expressão no rosto de Jaina deixava claro que ela considerava sua irmãzinha como uma terceira roda, e não havia uma onça de afeto em suas palavras. Desculpe por interromper, mas mamãe e papai me pediram, disseram para ficar de olho em você. Só para ter certeza de que você não causa problemas. Finley forçou um sorriso falso em seu rosto. Realmente não há necessidade de você se incomodar, insistiu Jaina. O Sr. Oscar e eu estamos apenas tendo um encontro agradável.
Que tal comprar alguns doces para você ir para casa como uma boa menininha? Ah, e certifique-se de dar um relatório brilhante para mamãe e papai. Finley balançou a cabeça. Desculpe, mas eu levo as coisas a sério. Tenho medo de que não possa fazer isso de jeito nenhum. Enquanto Oscar ouvia, ele era tão denso que não percebia o veneno subjacente nas palavras das irmãs. Ele estava completamente ocupado em pegar um assento e começar o pedido deles. Finley cerrava os dentes, embora tomasse cuidado para não mostrar. Não é como se eu realmente quisesse estar aqui cuidando de vocês dois. Tenha um pouco de consideração pelos meus sentimentos, não é? Ela não tinha outra escolha a não ser acompanhá-los. Seus pais estavam sinceramente preocupados que, no processo de namorar Oscar, Jenna pudesse causar algum problema novamente. Além disso, Leon me disse para não deixá-la fora de minha vista. Leon estava dando uma mesada a Finley, então ela mal podia recusar quando ele pedia um favor. Por mais que seus pais e seu irmão mais velho pedissem, a intuição de Finley teria lhe dito que era perigoso deixar Jenna sem supervisão. As irmãs trocaram sorrisos vazios, seus olhos refletindo emoções que eram completamente diferentes de suas expressões. Finley pegou seu lugar em frente ao casal. Não temos muito tempo, então vamos comer rapidamente. Temos que voltar a tempo para as aulas da tarde. Infelizmente, não temos o tempo livre que vocês têm, irmã maior. Jenna a ignorou, sentando-se ao lado de Oscar. Ela se aconchegou em seu braço musculoso e ronronou: Senhor Oscar, ouvi dizer que você descobriu um tesouro em uma masmorra. Ouso esperar que você tenha ganho um bom lucro. Não, ou do que pegou todo o tesouro. O rosto de Jenna caiu. Eu deveria saber melhor, ele continuou. Alguém que já conquistou masmorras antes é algo completamente diferente. Eu não consigo nem chegar perto de medir isso. Oscar sorriu. Mas me considero sortudo por ter veteranos como ele, e os outros, é claro? Os lábios de Jenna se apertaram. Oh, é mesmo. Então Leon colocou as mãos no tesouro de novo. Certo. Sim. O Duque foi incrivelmente atencioso comigo também. Ele disse que se sentiria terrível se eu me esforçasse demais e me machucasse. Provavelmente, essas não eram as únicas coisas com as quais Leon se sentia mal. Finley suspeitava que ele também se sentisse culpado por Oscar estar preso com Jenna, mas manteve esse pensamento para si mesmo enquanto tomava um gole da bebida que o garçom trouxera. Jenna se inclinou sobre a mesa na direção de Finley. Qual é o significado disso? Você está me dizendo que Leon encontrou o tesouro de novo? Mas ele já é muito rico, não é? Eu não faço ideia. Ele tem agido de forma estranha ultimamente. Jenna revirou os olhos. Ele está sempre agindo de forma estranha. E eu não quero dizer apenas perpetuamente distraído. Quero dizer que ele tem alguns parafusos a menos. Embora Leon e Jenna fossem ligados pelo sangue, a impressão de Jenna de seu irmão era menos do que lisonjeira. Finley não tentou discordar dessa avaliação. Ela tinha visto como Leon era em casa. Certamente ele não era o herói que todos pareciam pensar que ele era. Está pior do que o normal, explicou Finley. Ele está grudado na senhorita Angélica. Que idiota! Se ele está ganhando tanto dinheiro, poderia me dar uma parte. Jenna não tinha direito legítimo a nada do que Leon ganhava. Seu comentário era completamente ilógico. Além disso, por mais que ela resmungasse, ela realmente não esperava que ele dividisse seus ganhos com ela. Finley inclinou a cabeça. Mas ouvi dizer que Leon está bancando suas despesas para que você possa viver na capital. Sim. Isso é completamente diferente. Você é tão desonesta quanto ele. O que realmente era inacreditável era como Oscar havia se apaixonado por uma pessoa como Jenna em primeiro lugar. Finley não podia deixar de se perguntar. Ela também tinha atingido seu limite. Senhor Oscar. Sim, o que é? Por que você se apaixonou por Jenna?
Quero dizer, ela é minha irmã, mas mesmo eu acho que ela é a pior. O rosto de Jaina ficou vermelho de raiva. Finley. Você tem algum tipo de rancor contra mim? É isso. Ela olhou furiosamente para a irmãzinha. Ela não deixaria ninguém estragar sua felicidade. Infelizmente, as protestações de Jaina fizeram pouco para dissuadir Finley. Ela odiava demais sua irmã para se importar. Acho que você vai estar melhor saindo dela mais cedo ou mais tarde, Oscar. Rancor e ressentimento ardiam como uma chama fria nos olhos de Jaina enquanto ela encarava Finley. Isso nunca vai acontecer, Oscar insistiu, suas bochechas corando enquanto coçava a cabeça de forma desajeitada. A senhorita Jaina é uma mulher maravilhosa. Subitamente, os olhos de Jaina se iluminaram. Ela juntou as mãos como se estivesse fazendo uma oração ao seu amado. Oh, Sr. Oscar. Senhorita Jaina, ele coqueteou de volta para ela. Eles olharam um para o outro, apaixonados. Finley bateu as mãos no rosto. O que é de errado com ele? Ele está completamente cego. Depois de ouvir o relatório de Finley, me encontrei em meu quarto com a cabeça apoiada nas mãos. Como posso sequer começar a me desculpar com o Visconde Hogan? Ele me perdoaria se eu admitisse honestamente que minha irmã mais velha seduziu seu filho. Se eu me desculpasse por isso? Pouco provável. Se eu fosse ele e descobrisse que alguém como aquele cretino se infiltrou nas boas graças do herdeiro de minha casa, eu ficaria furioso. Enquanto eu lamentava esse desenvolvimento, Angie se ocupou fazendo algo para beber, parecendo exasperada o tempo todo. Eu não acho que você realmente precise se preocupar com isso. Se algo, o Visconde Hogan ficará feliz, certo? Estamos falando de Jaina aqui. A garota que brincou com os sem caras quando estava na escola e só me causou problemas. Não consigo sentir pena suficiente do Oscar. Claro, Oscar era burro como uma caixa de pedras, mas ele era uma pessoa decente. Era simplesmente trágico que ele tivesse se apaixonado pela garota errada. Eu conhecia Jaina extremamente bem, o que era por isso que eu tinha esperado, pelo bem dele, que Oscar terminasse com ela. Isso mesmo. Pelo bem dele. A questão maior era por que diabos eu estava desperdiçando o meu tempo me preocupando com a vida amorosa de outro cara. E uma das interesses amorosos do terceiro jogo, de todas as pessoas. Mais importante, disse Angie, parecia que ela tinha ficado entediada com esse tópico. A notícia da minha desonra provavelmente se espalhará em breve. Quando isso acontecer, o palácio e a escola ficarão agitados. As pessoas vão ficar de olho ainda mais nas suas movimentações do que antes. Todo mundo estava apreensivo esperando para ver quem eu escolheria apoiar. Pessoalmente, eu teria preferido estar sob os holofotes por literalmente qualquer outro motivo. Porque eu não podia ser conhecido por ser o especialista mais proeminente e refinado da academia em chás. Eu odeio toda essa atenção, eu resmunguei. É o preço que você paga por me escolher. Eu franzi os lábios. Então acho que posso aguentar. Angie riu. De qualquer forma, Leon, você deve continuar demonstrando sua forte relação com o palácio. Dar a impressão de que você é próximo do príncipe Julius deve ajudar. Só o Julius. E quanto a Erika e ao Jake? Eu perguntei. Se tudo que eu tinha que fazer era ser amigável com a família real, eles também pareciam opções viáveis. Angie balançou a cabeça. O príncipe Jake é muito ávido pelo poder. Muito ambicioso. Se você ficar mais próximo dele, ele pode muito bem aproveitar seu relacionamento para buscar a posição de príncipe herdeiro. Mesmo? Você acha que o Jake está tão determinado a ocupar o trono? Ele parece estar muito obcecado pela Eri para prestar atenção em qualquer outra coisa. Eu frequentemente os via juntos na escola. Do jeito que eu ouvi falar, Jake estava constantemente perseguindo ela. Eri provavelmente estava feliz com isso, no entanto, ela não parecia nem um pouco descontente por ser alvo de suas afeições. Mas ambos são caras.
Não, quero dizer, eu entendo que a Eri fez uma mudança de sexo e tudo mais. O problema é que este mundo nem mesmo sabe o que é uma mudança de sexo, então, não importa o quão feminina a Eri pareça, toda a sua papelada ainda diz que ela é um cara. Eu já tinha informado Angie sobre isso, então era por isso que ela também estava preocupada. Quando o Jake descobrir a verdade, ele pode sair de controle. Eu só vou pular em arrogas e bater nele até sangrar, se for preciso. Assim, ele pode ser tão sem noção e despreocupado quanto Julius e o resto do grupo nerd dele, eu disse. Podemos considerar isso como o último recurso. Uma coisa mais importante, mantenha suas festas de chá com a princesa Erika ao mínimo. Espere, porque eu não podia passar tempo com ela. Eu inclinei a cabeça para Angie, confuso. Ela estendeu a mão e beliscou minha bochecha. Ai, isso dói. Estou fazendo isso porque você parece não entender. Existem razões políticas pelas quais eu não quero que você fique muito íntimo da princesa Erika, sim, mas há mais do que isso. Como sua parceira, eu não gosto disso. Angie soltou minha bochecha e acariciou suavemente a pele inchada e vermelha com os dedos. É ciúmes. Além disso, se você ficar muito próximo, Sua Majestade fará um movimento. Ela tomará todas as medidas necessárias para proteger sua terra natal. A rainha que Angie descreveu era uma mulher que eu nunca tinha visto antes, mas isso tornava seu aviso ainda mais urgente. Quando o Reino Unido de Leopard enviou Sua Majestade a Oxford, causou uma grande comoção, ela era o trunfo deles. Abandoná-la significava jogar sua carta. Não é de admirar que eles tenham ficado arrasados. Dizem que ela teria se tornado a líder da aliança deles se tivesse ficado. Uau! A senhorita Milene é incrível. Enquanto eu dizia isso, Angie não parecia muito satisfeita com meu comentário. Eu limpei a garganta, esperando distraí-la. Angie continuou, o Reino Unido tem sofrido nas mãos de Raquel por muito tempo. Sua Majestade está bem ciente disso, e isso a torna desesperada para suprimir Raquel e seus aliados. Parecia que ela tinha ouvido muito disso diretamente da boca da fonte, tendo servido a senhorita Milene quando era mais jovem. E é por isso que você acha que ela usaria sua filha como uma peça política? Eu perguntei. Ela não é insensível, mas como membro da família real, ela é capaz de tomar decisões difíceis. Um exemplo disso é que a princesa Erika está noiva do herdeiro Fraser desde que eram crianças. Eu me senti um pouco conflituado com esse noivado forçado, considerando que Erika era minha sobrinha e tudo mais. De qualquer forma, é por isso que eu aconselho a não passar muito tempo com Sua Alteza, por razões tanto políticas quanto pessoais, disse Angie. Como eu fui tão direta sobre tudo isso, presumo que você vai reconsiderar a maneira como tem se comportado. Certo. Ela se inclinou em minha direção. Eu recuei um pouco. Você certamente é mais assertiva do que costumava ser. Eu desisti da tática. Expressões indiretas de afeto não funcionam em você. Enquanto eu estava sem palavras, ouvimos uma batida na porta. Quem estaria aqui a esta hora? Eu me perguntei em voz alta, levantando-me da cadeira. Angie estreitou os olhos. Sua expressão sugeriu que ela sabia exatamente quem era. Por mais que eu aprecie a pontualidade dele, ele até chegou mais cedo do que eu pedi. Seria bom se ele pudesse mostrar um pouco mais de consideração. Quem você pediu para vir aqui? Príncipe Julius. Em obediência ao pedido de Angie, Julius e eu saímos para caminhar pelas ruas da capital juntos. Era deprimente, na verdade, sair sozinho com outro cara. Não que Julius parecesse remotamente afetado. Ele estava de alta moral. Angélica disse que eu estava livre para usar seu dinheiro para passar por quantas barracas de comida eu quisesse. Vamos visitar todas as minhas favoritas e depois começar a desenvolver um plano para o meu novo negócio, que tal? Julius sorriu para mim, seus olhos brilhando como o belo herói de jogo Otome que ele era.
Todas as garotas nas proximidades soltaram suspiros saudosos, encantadas por sua aparência. Cara, qual é o ponto de sorrir para mim assim? Você não vai fazer meu coração bater mais rápido. Nós vamos a um monte de barracas de comida. Isso é realmente um comportamento principesco? Eu perguntei. Isso faz parte da minha rotina diária. Além disso, além de ser minha paixão, há benefícios práticos. Não, literalmente não é isso que estou perguntando. A questão maior é porque você parece tão feliz em andar por aí com outro cara. Julius era uma criatura insondável e misteriosa para alguém como eu. Eu olhei da mesma forma que as pessoas olham para criaturas marinhas bizarras em um aquário. Mestre, identifiquei vários indivíduos suspeitos na área, disse Luxon. Assassinos. Eu meio que esperava por eles. Eu tinha uma recompensa considerável por minha cabeça e algumas pessoas já haviam tentado tirar minha vida. Mas Luxon logo me informou que não era o caso, pelo menos não no momento. Não, eles parecem estar avaliando seus relacionamentos. Como Angélica sugeriu, várias pessoas estão prestando mais atenção em você. Tão desesperados para descobrir quem são meus amigos. Bastante patético. Receio que tenho que concordar, disse Luxon. Se este país está dando tanto destaque a você, eles estão claramente à beira da ruína. Você não poderia ser pelo menos um pouco mais legal comigo? O que você faria se eu mandasse você ser legal? Luxon não me deu a menor chance de me apegar à esperança antes de afastá-la. Eu dei séria consideração ao assunto e cheguei à conclusão de que não, eu não vou ser legal com você. Você respondeu a pergunta instantaneamente. O que você quer dizer com dei séria consideração? Enquanto discutíamos um com o outro como sempre, Julius examinou nossos arredores e soltou um pequeno suspiro. Eu não sentia isso há muito tempo. Na verdade, isso é pior do que quando eu era o único ponto de foco. O que ele está falando? Eu franzi a testa para Julius, mas sua expressão permaneceu solene enquanto ele me guiava pelas ruas. No entanto, ele aumentou o ritmo e logo estava se movendo entre as pessoas. Ei, o que está acontecendo com você? Eu perguntei. Estamos sendo observados por um bom número de pessoas. Parece que você é mais popular do que eu já fui, Leon, Julius riu. Eu debochei. Apenas um monte de pessoas que eu não me importo e que não conseguem entender uma dica. Eu sei como você se sente. Costumava ser o mesmo para mim. Pela primeira vez, eu meio que entendia de onde Julius estava vindo. O que ele deve ter passado, estando sob tanta escrutínio quando era príncipe herdeiro. Certamente não era uma boa sensação, sabendo que as pessoas estavam estudando todos os seus movimentos. Isso só vai piorar, Julius me alertou. Haverá mais agitação no palácio, é claro, mas a mesma coisa vai acontecer na academia. Sério? É assim que funciona. De qualquer forma, parece que você deu sorte com a Angélica. Minha mandíbula quase caiu no chão. O que ele estava dizendo? E em público de todos os lugares. Esse seu idiota. Não diga que eu tive sorte. Julius inclinou a cabeça, mas não deu um centímetro a minha protesto. Ela parece muito menos ansiosa e perturbada. Na verdade, ela parece mais confiante e segura do que nunca. Você vai ter dificuldades daqui para frente, sabe? Agora que a Angie tinha deixado todas as suas dúvidas para trás, ela estava ainda mais determinada. E graças a isso, eu estava me sentindo facilmente sobrecarregado. Ela já tem ele completamente nas mãos, assegurou Luxon a Julius. Ei! Eu só falei a verdade. Eu bufei e me virei, frustrado com a minha incapacidade de argumentar o ponto. Julius riu. Você realmente é superior a mim em todos os sentidos. Continue firme, Leon, e não recue. Eu suspeitava que a última parte era menos sobre meu relacionamento específico com a Angie e mais sobre encorajamento geral. Não se preocupe. Eu vou ficar bem.